Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre a Bíblia de Scofield, que é essa aqui, né? Ó, podem ver aí, ó. Tem o nome de Cyrus Scofield, né? Essa daqui é uma edição do ano de 1945. Não sei se dá para vocês verem aí. Né? Tá bem nessa bolinha, nesse furinho aí, o ano dela, né? E vamos dar uma pequena introdução, né, na história. Por volta de 1830, Margaret MacDonald começou com sonhos e visões, né? E teve uma visão da igreja sendo arrebatada antes da tribulação. Com isso, teve o reverendo John Nelson Darby, que era presbiteriano, anotou as ideias dela, né, e começou a trabalhar nisso, né, sistematizar ali essa doutrina. Só que depois disso, de posse das anotações de Darby, Scofield ele fez e sistematizou a Bíblia, né, de estudo Scofield, que foi impressa na Universidade de Oxford, né, na editora deles lá. E, para quem não sabe, Oxford tem um envolvimento com a maçonaria, né? Então essa Bíblia foi feita dentro do seio da maçonaria nos Estados Unidos. E ele fez o comentário dela, né? Alegando que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Vamos pegar aqui um texto aleatório, né? Ou melhor, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Vamos dar uma olhada aqui no comentário. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A ordem dos eventos é a manifestação do ministério que vem diante da restrição divina. Já começou, né? No tempo dos apóstolos. A apostasia da igreja, né? E a remoção daquilo que retém o mistério, né? O que impede é uma pessoa, né? E até que o mistério sempre implica em um elemento sobrenatural. Essa pessoa não pode ser ninguém além do Espírito Santo através da igreja, que é tirada da terra. E a manifestação do anticristo, né? Que vem a vinda de Cristo em glória, né? Depois e a destruição do homem anticristo, né? E o dia de Jeová. Então ele coloca as coisas nessa ordem, né? Ele faz os comentários aqui, né? Essa Bíblia, ela é bem antiga, né? O ano 1945, já tem o que? Aproximadamente uns 80 anos, né? Estamos em 24. Tem aproximadamente 80 anos essa Bíblia. E a primeira edição dela foi em 1909, né? Se alguém tiver aí e quiser doar para o canal, tá? Será bem-vinda. Então ele comentou ali a ordem dos eventos como sendo, primeiro, a remoção da igreja e depois a manifestação do anticristo, né? Então, com isso, essa Bíblia em 1909 ela foi distribuída gratuitamente em diversas igrejas, né, para poder espalhar essa doutrina, que se espalhou como um fogo, né, no meio das igrejas. E as igrejas que mais adotaram essa doutrina são as igrejas de visão pentecostal. Essa daqui foi comentada na versão King James, mas em 1984 eu tenho uma aqui também, que ela é comentada na NVI, né, ou NIV no caso. É uma Bíblia, assim,
que vai apresentar, né? Essa Bíblia aqui vai apresentar doutrinas que antes de 1830 não eram pregadas nem existiam, né? Então, assim, os comentários, o que está escrito no texto é responsabilidade do Criador. Ele estabeleceu isso aqui, mas o que está aqui, ó, nesses comentários aqui, é responsabilidade de quem comentou, estando certo ou errado. Por isso que bíblias de estudo, elas são um pouco perigosas, né? Porque essa daqui espalhou essa doutrina pré-tribulacionista, né, nas igrejas, e com isso ela acabou sendo a doutrina primordial de 90% das igrejas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Muitas igrejas pregam isso, tanto que Tim LaHaye bebeu dessa fonte aqui, escreveu os 13 livros originais de Deixados para Trás, né? Tudo baseado nessa Bíblia aqui, tá? Sim, vocês estão vendo um preço aqui, ó. Esse preço aqui é porque ela está à venda, R$ 2.500, tá? Mas, voltando a falar aqui, né? As pessoas que beberam dessa fonte aqui, nesses comentários, tudo dessa Bíblia aqui, são pessoas que creram nessa doutrina e começaram a espalhar, a escrever livros, começaram a inflamar essa doutrina no meio do povo, né? Que não é uma doutrina correta, né? E essa Bíblia, ela é no sistema versicular, né? O versicular é porque os versículos são numerados aqui. Ela possui aqui as referências cruzadas e os estudos, né? É uma Bíblia de estudo, a Scofield. E com os estudos dessa Bíblia, né, a gente analisa tudo aqui e percebe que ela acaba sendo uma Bíblia voltada mesmo para um público bem específico, né? Ela não é uma Bíblia comum. Ela é uma Bíblia para um público bem específico, né? E com isso a gente tem essa percepção, que é um público voltado para a doutrina pré-tribulacionista. E com todos esses estudos, com todas essas notas, implementando essa doutrina nas igrejas, está sendo um pouco dificultoso, né? Já que aquilo que não é certo se espalha com mais facilidade. E as pessoas acham que o que está no comentário de uma Bíblia de estudo é mais verdade do que o que está no texto, né? O Scofield, ele tinha envolvimento com a maçonaria, né? Ele tinha envolvimento com a maçonaria e por isso que ele imprimiu na gráfica da Universidade de Oxford, né? Então, ele tinha envolvimento com a maçonaria. E aqui as pessoas que participaram, né, dele, desse negócio aqui, Henry Wellston, James Gray, William Edman, Arthur Pearson, W.D. Moorhead, Elmore Harris, Arno Gabelin e William Pettingill. Todos eles têm envolvimento com a universidade, né? Os primeiros são presidente do Seminário Teológico, presidente do Instituto Moody, né? Autor do O Evangelho de João e outros livros,
e o reverendo Arthur é autor, editor e professor. O outro é o presidente do Xênia, presidente Xênia do Seminário Teológico, né? O outro, o presidente do Instituto Bíblico de Toronto, né? O reverendo Arno, ele harmonizou, autor da Harmonia do Mundo Profético e outros livros, e o William Pettingill, autor, editor e professor, né? E essa edição é uma nova edição expandida, né? Ou seja, a edição de 1909, ela era muito mais estreita do que essa, devido a ter menos comentários. E todos esses comentários de Scofield, eles não fazem muito sentido, cara, em muita coisa aqui. Eu já li esses comentários, ele não teve um aproveitamento teológico, não teve fundamento bíblico em muitos deles, né? E ele colocou elementos que não existiam nas escrituras para poder amparar a doutrina do pré-tribulacionismo, né? Então, muitos dos comentários, dos estudos feitos aqui, não têm o nexo correto com as escrituras, né? Esses estudos aqui, ó, isso aqui é um índice da referência Scofield. Essa referência apresenta todos os estudos que vão analisar o pré-tribulacionismo, né, e supô-lo como uma doutrina, né? Além de ter aqui referências de outros assuntos, ele vai sempre dar, né, essa doutrina, né? Então, ele voltou muito para esse lado, né, nas referências dele. E depois disso, dessas referências, vem aqui, né, o índice dos mapas, né, esses mapas aqui. No começo dessa Bíblia, ela tem uma introdução, né, que vai fazer uma referência a isso, e vai ter introdução sobre o livro de Gênesis, o Pentateuco e tal. E não é uma Bíblia assim que era confiável na época, e hoje estão relançando essa Bíblia com edições em português que também aproveita muito do comentário original. Mas aí vem pesquisas de centros como a chamada da meia-noite, né, que incluiu algumas notas lá na referência de Scofield, e outros institutos bíblicos, como o CACP, que também adota a visão pré-tribulacionista, teve participação de outros pastores, né? E muitos pastores bebem dessa fonte, mas nenhum deles questiona se a fonte é de fato uma coisa saudável para se beber, né? E por isso que deve ser analisado com cuidado para não ter problemas no futuro em relação a isso, né? Inclusive esse vídeo eu também vou colocar no canal Escatologia Aplicada, tá? Para poder dar esse amparo lá, né? Então é uma Bíblia que ela pode gerar muitos problemas no futuro, como eu falei. Por exemplo, a igreja não é arrebatada antes da tribulação, e por isso vai gerar muita revolta com o Criador e com pastores, com a igreja e tal, e as pessoas vão cometer as maiores atrocidades falando, já que estamos na bagaça, vamos aproveitar, né? E isso vai gerar muitos problemas, vai gerar muito conflito, né? Muitas pessoas podem até, né, resolver puxar a corda, né, no pescoço, porque não vão suportar, vão dizer que o Criador mentiu, quando na Escritura não fala nada sobre arrebatamento antes da tribulação. Isso não é interpretação minha, não é nada disso.
não existe um único versículo, né? Tanto que na Bíblia Deike, eles falam que a Escritura não tem um versículo explícito que ampara, mas eles creem assim mesmo, né? Acho que é a Deike fala isso. Eu tenho ela ali, posso fazer um estudo depois na Deike e mostrar essa frase. E aí, as pessoas vão ficar desapontadas, vão começar a cometer crimes, vão aceitar a marca mais facilmente por causa de crer numa coisa que não vai acontecer. E aí ocorre que, tendo toda essa revolta, que começou por causa dessa Bíblia, né? Começou por causa dessa Bíblia, tendo toda uma revolta por isso, as pessoas vão culpar tudo, menos o fato delas crerem na mentira. Agora, só vou ler uma passagem aqui, né, na Bíblia Online, né, para que as pessoas saibam que quem crê em qualquer doutrina sem fazer qualquer julgamento da doutrina, sendo aceita somente porque não tinham conhecimento, né, essas pessoas terão um julgamento sobre isso. Vamos ler aqui, ó, o que está escrito, né? A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, a verdade é o quê? É a Escritura. Mas as pessoas preferem crer mais nos comentários do que na própria Escritura. Não estudam, né? E eu mesmo já fiz isso, já fiz prova disso. Quem lê somente a Bíblia, ele nunca vai cair na doutrina pré-tribulacionista. Se a pessoa nunca ouviu falar de pré, de meso, de pós, ele lendo somente a Bíblia, sem ler nenhum livro, ver filme ou cantar aquelas musiquinhas, essa pessoa nunca vai chegar no pré-tribulacionismo, né? Ela vai chegar no pós. Já o pré, ele encaixa justamente aqui, porque a pessoa tem a Escritura, tem a possibilidade de estudar e não estuda. E é por isso que a gente está fazendo esses vídeos de bibliologia prática, para incentivar as pessoas a conhecerem mais as Escrituras, porque é importante, né? Quem não conhece a Escritura vai acabar caindo em enganos, em mentiras. É até uma forma de estudar uma apologética mais aprofundada, certo? E é por isso que eu estou me empenhando em fazer esses vídeos, mesmo que receba pouca oferta, poucos comentários e visualizações também. Eu insisto porque estão tendo a oportunidade de conhecer algumas versões, de entender como elas são traduzidas, né, para poder fazer uma análise melhor dos textos, tá? Às vezes a gente compara aqui um texto com outro, né, mas quem quiser mesmo, tem um livro na Amazon, chama-se A Bíblia e Suas Traduções. Eu vou até deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo, desse daqui exclusivamente, tá? Para quem quiser adquirir este livro, ele apresenta diversas versões da Bíblia e muito do que eu falo aqui também está lá nesse livro, tá certo? E em breve eu vou fazer a versão impressa dele e vou fazer um vídeo especial da versão impressa para poder entregar a vocês aí, né? Claro que vai ter o custo do frete e do livro, tá certo? Mas a versão impressa em breve estará disponível também. E aí a gente vê que as pessoas elas não procuram conhecer, não gostam de ler hoje em dia, e por não gostarem de ler vão aceitando qualquer coisa que um pregador fala, sem confirmar se aquilo ali é verdade, mentira,
simplesmente aceitam e acreditam. E é por isso que doutrinas como o pré-tribulacionismo, como teologia da prosperidade, o coach, né, e outras doutrinas aí, né, a teologia lá da menina do iPhone, que eu não sei nem quem é ela, mas já ouvi falar. Essas teologias têm dado muito ibope justamente porque as pessoas não vão na Escritura examinar. Se examinasse, nenhuma dessas teologias teria crescido. E você pode ver que isso não é uma coisa de hoje, porque em 1909 a distribuição gratuita da Bíblia Scofield garantiu uma doutrina errada se espalhar como fogo no meio da igreja, né? E por isso que a gente tem que analisar todos os textos, analisar os comentários se de fato procede, né? Porque nem sempre os comentários bíblicos são comentários saudáveis para poder se utilizar deles, tá? E é por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, amparo, para não cair nesses enganos, tá bem? Então, apresentando aqui mais algumas informações e encerrando, né? A Bíblia Scofield, ela só surgiu no desespero, porque pessoas desesperadas com o fim do mundo na época, estava acontecendo muitas coisas que as pessoas achavam ser os sinais, as pessoas precisaram se apegar em algo que as confortasse. E essa doutrina de conforto pré-tribulacionista, ela acaba sendo uma doutrina que vai dando ali uma ideia de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então a gente pode viver aqui que Jesus vai nos arrebatar, né? Vamos ficar mais tranquilo, mais calmo. A gente só tem que se comportar bem, porque se comportar mal no dia do arrebatamento, acabou, né? Não vai ter arrebatamento para quem se comporta mal. Então é uma doutrina que ela não molda o caráter, ela só adestra como um cãozinho, né? Quando a Bíblia fala lá, aquele que é sujo se suje mais e aquele que é limpo se limpe mais, né? A Bíblia fala de moldar o caráter e o pré-tribulacionismo fala de se comportar como um cãozinho adestrado. Então, essa é a diferença dos dois fatos. Tá certo? Então, encerrando por aqui, tá? Se inscrevam no canal, curta, compartilhe nas redes sociais aí, tá? Quem quiser contribuir com o canal, tô deixando uma chave Pix aqui no final do vídeo e na descrição aqui embaixo, tá bem? E faça por meio dessa chave Pix, tá? Para a gente melhorar equipamentos e produtos até para apresentar. Tem algumas bíblias curiosas que eu gostaria de adquirir até para apresentar ao público aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. Shalom.